facilitar a vida de quem produz carne para comercializar para fora do estado e você dificulta a vida para quem produz farinha. Que tal você fazer isso aí? Que lógica é essa? Eu conversei ainda há pouco, antes de entrar aqui nos estúdios do Gazeta Entrevista, conversei com o deputado Luiz Gonzaga para tentar entender, ele que faz parte da base do governador Gladson Cameli. Eu falei, deputado, me ajude a entender isso aí. Ele falou assim, olha, já conversei com Rômulo Grandidier, que é o homem forte agora do Gabinete Civil. Ele garantiu que já tem lá uma ideia na Procuradoria-Geral do Estado para tentar reverter essa situação em relação a comércio de farinha, né? Garantiu que vai ser isento e que vai baixar os impostos para quem produz farinha. Agora, qual o impacto disso na Receita do Estado é que nós ainda não sabemos. Mas isso são coisas para que você perceba como que a economia ela é feita de decisões, e as decisões são referenciadas pela política, né? Olha só, um governante que estabelece essa lógica, me parece que nós temos um problema para ser equacionado aí. Não estou aqui, claramente, criticando a vitória, né? Que sempre tem essa vitória dos pecuaristas em relação à redução da pauta. Tudo bem. Agora, puxa, dificultar a vida de quem quer produzir farinha? Deputada Perpétua Almeida, me diga aí. Que boa lógica tarde. é essa, né? Que lógica é essa? Boa tarde. Que lógica é essa de você ajudar os grandes e prejudicar os pequenos? Eu estava vindo para cá quando eu ouvi essa notícia, até pedi para o meu gabinete, vamos trabalhar isso aqui, porque isso a gente não pode aceitar. Quer ajudar os grandes, tudo bem, que levam carne para fora do Acre e deixa a carne mais cara aqui no Acre, é uma decisão do governador. Agora, ele não pode prejudicar os pequenos. Exato. E outra coisa... E a criança não vive sem farinha, né? A farinha vai ficar mais cara. Aliás, então eu levo farinha toda semana para Brasília, eu compro dos pequenos produtores, levo farinha e dou lá para várias pessoas que pedem a farinha do Acre. A nossa farinha é famosa, agora ela vai ficar mais cara para quem todos os dias come farinha. Pois é, e essa questão da carne é uma cadeia produtiva complexa, importante, mas, puxa vida, nós estamos falando de 2 frigoríficos grandes que comercializam para fora. Um deu férias coletiva. Bom, mas há outros frigoríficos, o governo precisa estabelecer uma política para ajudar os daqui. Exato, para o impacto chegar no balcão do açougue. Porque essa justificativa de que um grande frigorífico vem para o Acre e vai gerar emprego, ele vai gerar alguns empregos, mas ele vai aumentar a carne aqui. Porque se a carne ele leva para fora, a carne que vai ficar no mercado à disposição da população vai ficar mais cara. Então não compensa esse emprego que ele está gerando, porque é muito pouco frente ao prejuízo que a população está tendo de comprar carne mais cara. Mas não é só a carne, né? A cesta básica inteira. Você pega o feijão, o arroz. Cada vez que aumenta a gasolina, que agora a gente só paga em dólar, o feijão, o arroz, tudo que depende do transporte aumenta também. Vamos por partes. Vamos começar por um assunto importante que faz parte da sua agenda no parlamento, que é a questão da BR-364. Muita gente que está nos assistindo precisa entender melhor o que está acontecendo, porque a imagem que as pessoas têm do trabalho da bancada não é boa. O telespectador entende que a bancada está sendo omissa em relação à BR-364. Queria que a senhora nos atualizasse, por gentileza. Então, eu já fui deputada federal quando o Jorge Viana era governador, quando o Binho Marques era governador, quando o Tião Viana era governador. E agora eu sou deputada federal com o Gladson governador. Mas naquela época a gente se juntava, todo mundo, o governador puxava sempre muitos movimentos, nós íamos ao DENIT, nós íamos ao Ministério dos Transportes, e a bancada federal, e o governador, e o vice, e a Assembleia Legislativa, e a gente sempre fazia confusão, mas a BR-364 não ficava sem manutenção. Hoje eu não vejo uma única movimentação do governo do Acre em defesa da BR, e o governo federal não botou dinheiro no orçamento para fazer a manutenção da BR-364. Eu anunciei em 2020, nós já estamos em 2022, falei em 2020, falei em 2021 e estou falando agora. Essa BR está fechando, ela está sem condições de trafegabilidade. Carro pequeno já praticamente não anda. A passagem de ônibus ficou mais caro, o produto que chega lá em Cruzeiro, em Tarauacá, em Feijó, nos municípios do Acre ficaram mais caros, porque agora você gasta o dobro do tempo para poder percorrer a BR e chegar onde você quer chegar. Por quê? Porque não tem manutenção. Vários trechos da BR não dá para circular. Se você abrir o site do
do próprio Ministério do Transporte, do DENIT, vai estar lá. 26% da BR tem trechos bons, 26%. Isso significa que quase 80% da BR está ruim. E vamos entender que é a BR-364, não é apenas o trecho acreano, né? Não, é a BR-364. Que é muito mais extensa do que o outro. E é muito mais pior essa área do Acre. Com certeza. É muito mais pior. Uma estrada na Amazônia não pode ter trafegabilidade se você não tiver manutenção. O governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro falha, o governo Gladys falha. A bancada sozinha não resolve muita coisa. É preciso estar todo mundo junto. E mais, a oportunidade que a gente teve de ter um acreano cuidando do orçamento, quando o Márcio Bittar foi relator do orçamento, também não botou dinheiro para a manutenção da estrada. Bom, então, no seu entendimento, na sua leitura, falta uma articulação por parte do próprio governo do Estado, liderando um processo no que se refere e cobrando do governo federal. Manutenção. É isso mesmo. Porque o governo federal não atenta para a BR-364, não sabe da importância dela. O Acre está esquecido pelo governo federal, completamente. O que explica isso, hein? Sendo um lugar com a aceitação que o Bolsonaro teve? É porque não dá atenção. Aqui nós somos um estado menor, um estado pequeno, um estado pobre, com poucos eleitores, inclusive. Então, acho que o presidente olha e não dá muita importância. Porque não tem explicação para a BR-364 estar praticamente fechando, Itá. E os produtos ficando muito mais caros quando chegam no Juruá. Não tem explicação para isso. Uma outra crítica que sempre se faz quando se fala em BR-364 é a respeito da qualidade das obras, que na época desses governos que a senhora citou, Jorge Viana, Binho Marques e Tião Viana, acontecia essa mobilização, essa articulação, as obras eram feitas, recursos vinham, mas a obra se desmanchava também, se desmanchou agora. E aí? Em relação à qualidade da obra. Eu acabei de dizer, na Amazônia não existe estrada nenhuma na Amazônia, e especialmente com o tipo de solo do Acre, que aguente, que permaneça sem manutenção. Nossos governos fizeram a estrada nunca fechou, a estrada era boa, funcionava, e quando tinha um problema a gente se movimentava e resolvia. E agora não tem mais, porque não tem manutenção. Já houveram outras estradas na Amazônia que acabaram, porque não teve manutenção. A BR-364, por falta de esforço do governo do Estado e por falta de esforço do governo federal, pode fechar também. Deputada, tem aqui um assunto que eu acho que a senhora merece a atenção da senhora. Olha só. Boa tarde, Taan. Queria saber da deputada por que ela não fez nenhum projeto para anistiar o FIES, pois ela se candidatou e ganhou com esse discurso. Quem está fazendo essa pergunta é o telespectador Marcos Roberto. Obrigado, viu, Marcos? Marcos Roberto, que pena que tu não viu o nosso projeto. Mas olha, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, o primeiro projeto que eu apresentei foi da anistia do FIES. E já tinha um projeto lá, já tinha um único. Depois do meu, pelo menos mais 20 projetos foram apresentados no decorrer desses 2 anos. Semana passada, mais um parlamentar do Acre apresentou outro projeto. Agora, a parte boa é que durante a pandemia, nós conseguimos, através do meu projeto, suspender pelo menos 6 meses das parcelas do FIES. Suspender, porque o povo não tinha dinheiro para pagar, como realmente não tem. E eu sempre usei o argumento, quando eu apresentei o meu projeto de lei, o FIES tem que ser anistiado. Por quê? O parlamento e o governo federal já anistiou grandes banqueiros, já anistiou fazendeiros, já anistiou o pessoal do café e do cacau, porque não anistia os estudantes que estão desempregados. Pessoal da cana também. Então, o pessoal da cana, mas olha, as cobranças que nós fizemos no parlamento foram tantas que chegou ao presidente Bolsonaro. Logo pelo meio do ano, mais ou menos, agosto, setembro, eu tive com o presidente Lula. Eu disse, presidente, se o senhor quer voltar a ser presidente do Brasil, comece a falar que vai anistiar a dívida dos estudantes, porque até hoje o governo Bolsonaro não fez nada para isso. Não deixa nem aprovar o meu projeto. Olha, não deu 2 meses, o governo Bolsonaro anunciou que ia anistiar e mandou uma medida provisória para a Câmara. A medida provisória está na Câmara, não foi aprovada ainda. Eu tenho aqui o número dela. Tá aqui. Pode pegar o óculos, não tem problema não. Olha só, ó, o Itaã acabou de anunciar que eu não enxergo mais, gente. Tá aqui, é a medida provisória 1090 e eu estou convocando os estudantes para começarem, a partir do dia 7 de março, começa a negociação do FIES. É a proposta que eu defendo? Não é, mas é melhor do que não ter nada. O que eu fiz já nessa medida provisória? Eu já apresentei emendas para a gente melhorar a proposta e ir para cima brigar pela anistia. O governo anistia entre 12%
a 92%. 92%. Aí depende muito de cada um, de como é que está o tamanho da dívida, se recebeu ajuda financeira do governo em algum outro momento, se a pessoa é do CAD único, se recebeu auxílio emergencial, tem várias regras. Certo. Nós vamos orientar para que as pessoas corram para negociar a partir do dia 7 de março. Então foi a movimentação possível, né? Digamos Foi a assim, movimentação foi o entendimento possível. Olha só. Eu considero que foi uma grande conquista. Olha, se tratando de um governo como o do presidente Foi Bolsonaro, uma do grande Ministério da conquista. Educação, como do presidente É claro que o Bolsonaro. presidente Bolsonaro mandou a medida provisória, além da gente ter cobrado, mas também mandou porque viu o principal opositor dele, o presidente Lula, dizer que ia anistiar. Mas já foi alguma coisa, né? Pelo menos a pré-campanha eleitoral já está servindo para ajudar os estudantes endividados. Exatamente. Olha, o Reginaldo Rossi está colocando aqui, ó, voltou ao assunto BR-364. Boa tarde, deputada. Agora abrindo a estrada para o Peru, está se referindo a Pucallpa, a integração via Juruá. Por que não fazer um trabalho de qualidade na BR-364 ou sempre vai ser um grande elefante branco? Ele pergunta. Oi, Itan, eu sempre defendi que não dá para discutir abrir nova estrada para o Peru sem você resolver o problema nosso aqui. A gente precisa de dinheiro agora, é para a BR-364, é para os acreanos circularem entre um município e outro. Quando a gente resolver esse problema, a gente discute dinheiro para uma outra estrada. Olha, tem aqui, eu não sei como, o Elildo. Boa tarde, Taan. Eu sou Elildo Gadelha. Eu acompanho a carreira da deputada há muito tempo. Ela sempre foi atuante na Câmara Federal. Mas nesse mandato eu vejo a deputada um pouco apagada. Pergunte a ela o porquê disso, pois eu sempre a achei bastante ativa na Câmara Federal. Como é o nome dele? Elildo Gadelha. Elildo, continua acompanhando a gente, porque nosso mandato segue igual, no mesmo estilo de todos os outros. Essa semana mesmo a polêmica foi a questão do pacote do veneno, né, que a Câmara aprovou, né? E a gente foi uma das poucas deputadas do Acre a ir para cima, a discutir, a tentar evitar que a Câmara aprovasse um projeto, Itaã, que estava engavetado há 20 anos. Esse projeto que foi aprovado na Câmara agora estava engavetado há 20 anos. O projeto é de autoria do Blairo Maggi. Blairo Maggi. Blairo Maggi. O projeto é de 2002, nós estamos em 2022. Portanto, há 20 anos ele estava ali e nunca uma legislatura teve coragem de aprovar esse projeto. Agora, com a pressão do presidente Bolsonaro, esse projeto foi aprovado. O que ele significa? Ele significa a liberação de mais agrotóxico na alimentação dos brasileiros, retira a Anvisa da fiscalização. Olha, a Anvisa que é responsável para fiscalizar vacina, é responsável para fiscalizar medicamentos, e a Anvisa é responsável para fiscalizar os alimentos que nós comemos, a quantidade de agrotóxico. O projeto de lei tira a Anvisa dessa fiscalização. A Anvisa fica como se fosse um órgão consultor, Ela na vai verdade. só no não final tem poder das de contas. veto. Não decide sobre isso. A opinião da Anvisa não tem mais implicações nenhuma. E mais, o projeto tira a possibilidade dos governos do Estado proibir ou não um agrotóxico que pode estar trazendo problemas para a saúde da população. E aqui no Acre nós temos um assunto que é grave. Até hoje tem famílias que sofrem e muitos que perderam parentes por conta da contaminação do DDT. Tanto o DDT que os guardas da malária, os guardas da SUCAM conviviam com eles, manuseavam, como na Amazônia como um todo. Então, nós sabemos o que é excesso de veneno, de agrotóxico na comida. A agricultura precisa, mas não pode ser sem controle. Não é à toa que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela está sendo cotada para ser vice de Bolsonaro, né? Ela é conhecida como, o nome dela é Menina Veneno. Isso. Inclusive, esse apelido foi dado pela própria bancada ruralista, não foi nenhuma. O Itaã, é muito grave o que aconteceu no Brasil essa semana sobre esse projeto de lei. Vejam, por que a população brasileira tem aumentado muito o número de pessoas com câncer, com doenças de pele? Por que as crianças já nascem com alergia? A alimentação é a grande responsável por isso. Nós precisamos de alimentos, mas nós precisamos de alimentos de qualidade. Porque não adianta tu comer um alimento com excesso de agrotóxicos que depois tu vai pegar o teu dinheiro e deixar todo na farmácia. Deputado, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Eu vou deixar aqui uma indagação. Olá, boa tarde. A deputada federal Perpétua Almeida só está esquecendo que veio mais de R$1 bilhão nos governos do PT e a estrada era péssima. É leviano a deputada culpar o governo federal e estadual. O que ela diz sobre isso? Para onde foi esse dinheiro? Ela sabe explicar para onde foi? Você responda
Queria que você se identificasse, por gentileza, não tem nenhum problema em você se identificar, você sabe que aqui você não foi ofensivo com a deputada, por isso que eu fiz questão de ler. Mas é isso, queria que você voltasse fazendo uma reflexão sobre estrada, né? Sobre estrada. Esse tema é danado. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.